Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Então, a derivada, onde está? Vamos... Então, a derivada, continuando, a derivada em relação a x aplicada sobre o seno hiperbólico de x, isso é 1 sobre 2, derivada da exponencial de x em relação a x, menos a derivada em relação a x aplicada sobre a exponencial de menos x. Isso é 1 sobre 2, exponencial de x, menos 1 exponencial de menos x. Isso é, então, 1 sobre 2, exponencial de x mais exponencial de menos x. E assim, essa definição da derivada em relação a x aplicada sobre o seno hiperbólico de x, isso é necessariamente igual ao cosseno hiperbólico de x. Cosseno hiperbólico de x. Outra importante propriedade aqui demonstrada. Vamos escrever derivada em relação a x aplicada sobre seno hiperbólico de x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Muito bem, agora vamos calcular similarmente a derivada em relação a x aplicada sobre o cosseno hiperbólico de x. Vamos cuidadosamente aqui calcular a derivada em relação a x aplicada sobre o cosseno hiperbólico de x, isso é derivada em relação a x e aqui 1 sobre 2 exponencial de x mais exponencial de menos x. Nós sabemos que limite de constante é a própria constante, o que implica que derivada de constante é igual a zero e por conseguinte o termo multiplicativo, a constante multiplicativa pode ser retirada sem qualquer perda de generalidade da aplicação do operador de derivada. 1 sobre 2, derivada em relação a x aplicado sobre o exponencial de x mais exponencial de menos x. Então isso é 1 sobre 2, derivada em relação a x aplicado sobre o exponencial de x mais derivada em relação a x aplicado sobre o exponencial de menos x. Então isso aqui é 1 sobre 2, exponencial de x mais menos 1 exponencial de menos x. Nós detalhamos isso durante a última aula imediatamente anterior a essa. Então nós temos exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Então esse é o resultado derivado em relação a x aplicado sobre o cosseno hiperbólico de x. Isso é exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2 e isso é igual ao seno hiperbólico de x. Então nós temos esse resultado que também deve ser aqui registrado, de que a derivada em relação a x aplicada sobre o cosseno hiperbólico de x, isso é igual ao seno hiperbólico de x. Ótimo. Muito bem, então o próximo passo é nós calcularmos a derivada em relação a x aplicada sobre a tangente hiperbólica de x. Isso é a derivada em relação a x aplicada sobre o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. E então daremos continuidade durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.